Agora, vamos ao momento principal da palavra, o momento principal do nosso programa. Agora sim, momento da palavra do nosso Deus. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre os 10 talentos. O texto da mensagem de hoje, ele se encontra no livro de Mateus, o capítulo 25, os versículos 14 ao 18. Mateus, capítulo 25, os versículos 14 ao 18. Vou dar um tempo para você, se quiser abrir a sua Bíblia agora junto comigo. Mateus capítulo 25, os versículos 14 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. Amém? Pai, Deus abençoe, que Deus nos abençoe nessa manhã, para que possamos ter compreensão daquilo que o Senhor quer falar em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que possamos ter um entendimento claro daquilo que o Senhor quer trazer. Que não saia nada da minha boca que não venha de Ti, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão? Essa lição básica que a parábola dos 10 talentos nos traz é a produtividade, podemos assim dizer. Uma palavra que pode exemplificar, que pode traduzir o que essa parábola quer nos ensinar. E chamemos de produtividade a uma vida vitoriosa, a uma vida de transformação de caráter ou uma vida de aquisição de virtudes da vida cristã. Enfim, a produtividade na vida cristã depende do tipo de relação que o servo tem com o seu senhor. Então a produtividade depende da relação que o servo tem com o seu senhor. Os 2 primeiros, aqueles que multiplicaram os talentos que eles haviam recebidos, os 2 primeiros servos, eles tinham uma relação de amor e uma relação de confiança para com o seu senhor. O Senhor acreditava neles e eles o amavam, eles respeitavam, eles admiravam o seu senhor. Então, quando o senhor foi embora, eles trabalharam duro com os talentos que o senhor deles havia deixado. E quando eles voltou, aqueles homens tinham em dobro, com o fruto do trabalho de suas mãos. Mas a sua produtividade, ela estava ligada ao tipo de relacionamento que tinham com aquele senhor. Já o caso do terceiro servo é completamente diferente. O terceiro servo, nós podemos dizer que talvez era um poço de amargura, de ressentimento, de preguiça, de ódio disfarçado. Era servo. E ele realmente servia, trabalhava para o Senhor. Mas do fundo, aquele homem não desejava aquilo de verdade. Talvez desejasse fugir, talvez desejasse que o seu senhor fosse morto naquela viagem, eu não sei. No fundo, ele falava mal do seu senhor, não acreditava naquele homem. E todo esse poço de veneno e todo esse coração amargurado pode ser resumido no versículo 24 e 25 do capítulo 25 do livro de Mateus. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas
que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste? Receoso, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Então aquele homem com medo, ele guardou aquilo que o Senhor tinha dado, e quando ele chegou novamente, ele simplesmente deu de volta aquilo que era dele. Um servo com medo nunca será um servo produtivo. Um servo com medo nunca será um servo produtivo. A primeira coisa que um servo precisa para produzir é se sentir amado, é se sentir compreendido, é se sentir aceito. O fruto do sentimento maravilhoso de sentir aceito, ele gera genuinamente produtividade. Aquela pessoa faz com prazer o que é proposto a ela, porque ela é uma pessoa amada, ela se sente amada, ela se sente bem. E essa parábola encerra uma das mensagens mais solenes, uma das mensagens mais importantes, eu posso assim dizer, que o cristão ele precisa entender. Talvez você nunca tenha reparado nisso, talvez nunca tenham dito isso para você, mas essa parábola encerra uma das mensagens mais solenes que o cristão precisa entender: o tipo de relacionamento que Deus quer ter com o homem. O tipo de relacionamento que Deus quer ter com o homem. Às vezes nós nos unimos a uma igreja pensando que estamos assim nos tornando cristão. Nós agora nos reunimos numa igreja, então quer dizer que agora eu me considero um cristão. No entanto, nunca descobrimos o que é cristianismo. Se tivermos essa mentalidade, ser cristão é ir nos cultos que a igreja que eu frequento determina. Não! Passando a vida toda frequentando uma igreja, nunca experimentando o gozo, a alegria de uma vida cristã. Não adianta nada passarmos a vida frequentando uma igreja, mas nunca experimentar a alegria que a vida cristã, o prazer que a vida cristã pode oferecer para cada um de nós. Eu vou até aqui, não vou me envolver mais do que isso. Eu só gosto de ouvir uma palavra, eu gosto de ouvir os louvores e ir embora, me levantar e ir embora. Eu não quero ir mais fundo, eu não quero ir mais profundo. Peço que você volte comigo um pouco, por uns instantes, ali ao Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva. Deus não os criou para serem robôs programados para obedecer. Deus criou para que fossem seus filhos. Deus não criou Adão e Eva para serem robôs. Deus criou Adão e Eva para serem seus filhos. Deus não quer escravos. Deus não quer servos. Deus não quer trabalhadores. Deus quer filhos. Filhos. Seres humanos realizados, seres humanos valorizados, seres humanos amados, seres humanos compreendidos. E se olharmos para a Bíblia, se olharmos para a palavra de Deus, veremos que o relacionamento que Deus teve com Adão e Eva foi um relacionamento de pai para filho. De pai para filha. Todos os dias, Deus ele chegava no Jardim do Éden e ele se relacionava com Adão e Eva. Todos os dias, quando Deus chegava ao jardim, Eva e Adão simplesmente se jogavam nos braços do Pai. E esse é um típico relacionamento de pai e filho. Pai, quando às vezes chega do trabalho, os filhos se jogam no colo do pai, estão com saudade. E nisso você vê que há uma relação de amor, de companheirismo, de confiança. E ali você também poderia enxergar isso. Havia uma relação de confiança, de amor, de companheirismo. E sabe quando apareceu o medo? Sabe quando apareceu a dúvida? Quando o ser humano tentou fazer-se o Deus
da sua própria vida. Quando ele usou mal a liberdade que Deus depositava no homem. Porque parte do amor de Deus é a liberdade. Era a liberdade. E Deus nunca poderia dizer: eu amo o meu filho, se eu tivesse criado sem liberdade. Seria um robô, podemos assim dizer. Eu criei, você me ama e ponto. Não, Deus criou a liberdade. Eu amo meu filho, você tem liberdade. E o filho e nós escolhemos a falsa liberdade. A expressão do amor de Jesus era a liberdade. Liberdade para fazer o bem, liberdade para fazer o mal. E tem muita gente que pergunta hoje: Lucas, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que colocou no jardim do Éden uma árvore da ciência do bem e do mal? Por que Deus colocou a possibilidade do mal? Por que Deus fez isso? Meu amigo, veja bem, se Deus, ao criar um mundo, não tivesse colocado diante do homem a possibilidade do mal, o ser humano não seria livre. O ser humano não seria livre. O ser humano seria escravo do bem. Ele seria bom unicamente porque não existiria a possibilidade de ser mal. Ele não teria liberdade. Ele não poderia escolher. Seria como um animal dominado pelo instinto para determinado tipo de vida, incapaz de decidir. Foi por isso que Deus criou o ser humano livre. Mas quando ele usou mal a sua liberdade, o texto bíblico nos relata que quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então veio a grande pergunta que vemos no verso seguinte de Gênesis 3, versículo 9. Esse que eu acabei de ler é Gênesis capítulo 3, versículo 8. E o versículo 9 diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Onde estás? E desde aquele dia, a grande pergunta de Deus tem sido: Lucas, onde você está? Gabriel, onde você está? André, onde você está? Juliana, onde você está? Maria, onde você está? Robson, onde você está? Daniela, onde você está? E aí vem a resposta do homem. Escondido atrás da árvore, seminu, com vergonha, arruinado, quebrado por dentro, culpado, atormentado pela consciência, ele diz: Senhor, tive medo e me escondi. Meu amigo, num cristianismo sadio, não pode haver lugar para o medo. O medo é fruto do pecado. O medo é fruto do pecado. Antes da entrada do pecado não existia o medo. Deus nunca desejou que no relacionamento que ele tivesse com seus filhos existisse a palavra medo. O medo é fruto do pecado. O que tem acontecido em nossos dias, porém, em nome de Deus e em nome da religião? O que tem acontecido em nossos dias, porém, em nome de Deus e em nome da religião? Muitos estão criando a religião do medo. Ensinam a temer a Deus, ensinam a ver Deus como aquele soberano sentado em seu trono com uma vara na mão, olhando para a terra com o objetivo de ver quem é o mal criado, quem se comporta mal, quem eu vou castigar. Desde criancinha, a gente crê nesse conceito. Se eu for bom, Deus me ama. Se eu não for bom, Deus não me ama. E a gente cresce pensando assim. Você com certeza já pensou nisso.
E um dia você bate com o carro e a primeira coisa que imagina é: o que está acontecendo com a minha vida? Um dia acontece algo ruim na sua vida e a primeira coisa que você pergunta é: o que está acontecendo com a minha vida? Alguém na sua família fica doente e a primeira coisa que você imagina é: que pecado oculto haverá em minha vida para que essa doença atinja a minha casa? Você perde o emprego e o primeiro pensamento que passa na cabeça é: Deus está me castigando porque fiz isso ou aquilo. O inimigo, ele é terrível. Quando alguma aprovação chega na sua vida, quando surge algum momento difícil, imediatamente ele faz você lembrar de todas as coisas erradas que você cometeu, de coisas erradas que você fez no seu passado. E a conclusão que você chega é: eu não presto. Eu estou sofrendo porque Deus está me castigando. Não posso orar a Deus porque Ele não ouvirá a minha oração. E se a gente para por um momento e pensa um pouco na vida de José, se ele fosse um homem que tivesse desistido na primeira situação ruim que aconteceu na sua vida, ele no final não estaria governando uma nação inteira no maior crise que aquela nação já viveu. Começou com sendo vendido pelos seus irmãos. Meu irmão, a religião do medo é a pior coisa que pode acontecer nessa vida. Sabe por quê? Porque o inimigo vai fazer de tudo para levar você para uma vida de pecado, para levar você a uma vida de miséria. Para você pensar que você não presta, que você está errado, que você não vai conseguir. Mas se o inimigo não puder mantê-lo no erro, então vai permitir que você volte para Deus pelos motivos errados. Eu vou voltar para Deus porque se eu fizer direitinho aqui, Deus vai me abençoar, Deus vai me recompensar. E um dos motivos errados também para que você se volte a Deus, para você voltar a se aproximar de Deus, é o medo. Você nunca pode se aproximar de Deus pelo medo. E é por isso que as pessoas hoje ficam receosas. Não se pode haver por exemplo, um avivamento no meio da igreja, se esse avivamento ele for provocado por medo nas pessoas. Nós temos que nos preparar porque os juízos de Deus estão chegando. Temos que mudar de vida porque senão seremos atingidos pela ira de Deus. Temos que nos preparar porque talvez no ano de 2025 Cristo volte e sejamos atingidos e Ele volte à terra. Não! Se você se preparar por medo, a sua preparação não vale nada. Se você se aproximar de Deus por medo, o seu cristianismo não vale nada. Por medo, unir-se a uma igreja, por medo, ser batizado e por medo, tentar cumprir aquilo que Deus pede, não vale. Por medo, não sofrer os castigos de Deus, para não receber a maldição, para que tudo vai bem. Mas sabe quando você vai ver a fragilidade de sua triste religião? Quando chegar o momento da pressão, quando chegar o momento da provação, quando chegar o momento das dificuldades. O terceiro servo da parábola não sabia que tinha medo de Deus. Ele pensava que era mais um servo, mais um membro da igreja. Ele não sabia que odiava seu mestre. Ele não estava consciente do conceito que ele tinha de Deus. As acusações que saíram de sua boca, as palavras torpes que saíram do seu coração, apareceram quando chegou o momento do ajuste de contas. Quando o Senhor voltou. Quando viu que o seu servo que recebera 5 devolveu 10. O que recebera 2 devolveu 4. E ele recebeu 1, não tinha nada. Foi aí que ele se confrontou com a sua realidade. Ele não amava o seu Senhor. Ele tinha um monte de acusações. Na opinião dele, o seu Senhor era injusto. Ele colhia o que não havia plantado, cobrava o que não havia semeado. Então disse: receoso, escondi na terra o teu talento.
A minha pergunta nessa manhã para você é: qual o tipo de cristianismo que você tem praticado? Você tem medo de Deus ou você é atraído a Ele pelo seu maravilhoso amor para conosco? Que tipo de cristianismo lhe ensinaram? Pois desde o momento que você porque desde o momento que você entrou na igreja e você ouviu, você tem que fazer tudo certinho, tudo como a gente manda, porque senão você poderá receber os castigos divinos. Se esse é o tipo de cristianismo que estão te ensinando, então você não entendeu o Evangelho. Porque o cristianismo é um relacionamento de amor com o Senhor. Cristianismo é um relacionamento de amor com Jesus, apaixonar-se por Jesus, entregar a Jesus a vida, colocar a mão no braço de Jesus e dizer assim: Senhor, me leva pelos caminhos dessa vida, me leva onde você for, me leve onde você estiver. Você não pode querer portar-se bem para ser amado. Primeiro, precisa ser amado para portar-se bem. O filho que sente o amor do pai é o que melhor se desenvolve. Não teme o futuro, não teme os desafios da vida, porque sabe que está ao lado do pai e ele ama o filho com amor incondicional. A produtividade na vida cristã depende do tipo de relacionamento que você tem com Jesus. Que tipo de relacionamento você tem com Jesus? Um relacionamento de medo ou um relacionamento de amor? Você acha que só porque caiu uma vez, Deus agora detesta você? Você acha que porque escorregou 5, 10 vezes, Deus não acredita mais em você? A Bíblia está cheia de exemplos de um pai que espera, de um pai que procura, de um pai que chama e de um pai que não perdeu as esperanças em você. Aceite esse amor hoje mesmo. Comece a servir a Jesus por amor hoje mesmo. Eu gostaria de fazer uma breve oração com você para encerrarmos essa mensagem nessa manhã de quinta-feira. Pai, obrigado pelo teu amor infinito para conosco. Deus, a gente nunca vai poder entender a imensidão desse amor. A gente nunca vai entender o porquê de tão grande amor. A nossa compreensão humana não é possível de distinguir o que o Senhor fez por nós. Mas obrigado, porque o que seria de nós se não nos amasse tanto? Agora aceita esse coração e a oração sincera de pessoas que estão falando em seus corações contigo, aí onde elas estão, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém.